E o amor, ele é de dentro para fora, ele não pode ser de fora para dentro. Ou seja, é muito bom amar os vizinhos bons. Difícil é amar os vizinhos ruins. Seria a mesma coisa, porque nós nos entregamos muito para os bons alunos e esquecemos dos ruins. E é eles que nos desequilibram. Então, eu ainda acredito que o amor que vem de dentro para fora, aquele amor incondicional, ele é a única solução para nós nesses pontos. Continue na luta. Que se a educação não salvar o mundo, não tem ninguém que possa fazer isso. Então, a única chance é nós mesmos. Olá, professor! Olá, professora! Bem-vindo a mais um podcast Professora Nota 10. Foram muitas emoções. Nós estamos aqui no nosso 11º episódio, já quase finalizando essa temporada do Professora Nota 10. E eu estou muito feliz, até emocionada hoje, porque essa última semana nós recebemos ali muito depoimentos de professores, de como essa profissão muitas vezes nos parece solitária. Quando a gente entra na sala de aula, fecha aquela porta, só nós, nossos alunos, nossos 30, 40 alunos e Deus lá para nos direcionar. Mas você não está só. Eu vim aqui para te dizer, professor, que você não está sozinho nessa jornada. É você e milhões de professores na mesma situação, com os mesmos desafios e lutando juntos aí para a gente resgatar essa valorização do professor. Porque enquanto não valorizarem os professores, a educação do Brasil só vai a declínio. Só é possível construir uma educação, uma sociedade igualitária, uma sociedade mais justa, quando valorizarem os nossos professores, porque eles são os agentes transformadores da educação. E só através da valorização desses professores que nós vamos construir um país melhor. Então, a gente precisa que todos entendam essa mensagem e chegue essa mensagem para as pessoas que realmente possam nos ajudar a mudar essa situação, professor. O que tem feito com os professores é injusto. É injusto. Os professores estão sendo injustiçados, estão ficando doentes. Então, esse lugar é um lugar de espaço, de voz, que você, professor, tem muito valor o que você faz. Hoje nós estamos aqui, né, com um convidado especial, muito especial. E eu quero já começar, porque as pessoas chegam aqui, tá, professor, já ganhando presente. Começar já te presenteando com o livro da Júlia Miranda. Essa Júlia Miranda, minha filha, ela esteve aqui no episódio passado, nos episódios contando a história dela, porque essa menina, ela escreveu esse livro com 14 anos de idade, professor, inspirado por um professor em uma aula de ciência. E hoje ela é escritora, tem se descoberto como escritora, está se preparando para fazer um curso de escrita criativa fora do Brasil, que é um curso que não oferece aqui no Brasil. E ela tem hoje 18 anos, mas esse livro foi escrito com 14 aninhos. Nossa, e ela já está no 4º livro dela. Uma menina maravilhosa, que é isso aqui, ó, que não deixa a gente desistir da nossa profissão, né? Essas histórias aqui que nos inspiram. E esse livro é de presente para você. Nossa, só tenho a agradecer. E quem quiser incentivar os filhos, incentivar as crianças à leitura, já começa aí com o livro da Júlia. O QR Code do livro tá aí na tela. Só apontar seu celular e adquirir o livro da Júlia. Vocês vão também estar patrocinando um projeto lindo chamado Júlia, que vai estudar fora aí e vai levar o nome do Brasil a muitos lugares, a muitos países. Eu acredito muito nisso, nessa inspiração aqui que um professor deu para ela. Então, patrocina aí esse sonho da Júlia e que ela nos represente não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, professor. E agora deixa eu apresentar o meu convidado, o professor Josemar Luiz de Souza. Ele é bacharel e também licenciado em Educação Física Escolar. Ele também tem pedagogia e fez um curso de extensão em Geografia. Bastante formação aí, bem, né, diversificada. Ele trabalha na educação desde 1999, perfeito. Professor! Oh, meu Deus, são 24 anos de história!
né? E ele também é professor de dança de salão. Esse aí é o nosso professor, nosso convidado de hoje, professor Josemar Luiz. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, Vanessa. Estamos aí tentando colaborar da melhor forma aí com todos. Muito obrigado. E assim, você foi muito bem recomendado pela paixão que você tem pela educação, mesmo com 24 anos dentro de sala de aula. Ainda é uma inspiração para alguns, porque eu tenho, assim, muitos professores falando de como você é apaixonado e como você se entrega à sua profissão. Então, parabéns. Obrigado. A gente, né? É o ser humano, é esse ser humano que a gente tem que ser como professor, que eu me acho como professor. Não só como professor, como as ações sociais também têm que ser sempre engajadas da melhor maneira possível para uma questão, volto a dizer, social, sempre. Social. Essa é a minha ideia. O professor, e você é idolatrado, você sabe, na escola, né? Uma vez eu levei meu filhinho para a escola, Sim. né? E na sala dos professores, e eu falei, filho, vamos lá, eu quero te apresentar as professoras. Ele falou, mãe, eu não quero conhecer suas professoras, eu quero conhecer só o professor de educação física. Ele tinha uns 8 aninhos. Para ele não queria conhecer nenhum professor, só de educação física. Vocês são idolatrados. Tem um monte de meme aí no Instagram, nas redes sociais, que é o professor passa. Assim, você já viu? O professor de educação física passa na porta da sala, os alunos... Tudo Muito legal esse... É que, assim, vocês são os libertadores. Tira eles um pouco daquela sala de aula, daquela rotina e vai levar eles para ser livre. Parece uns passarinhos que saiu da gaiola. Você solta eles na quadra, eles saem correndo, parece um passarinho que estava preso na gaiola. Verdade. Eles amam mesmo, eles amam. A educação básica, infantil, então, idolatra o professor de educação física. Os pequenininhos, eu já tive alguns relatos e algumas realidades nesse sentido que você está falando. De você chegar, quando eu comecei nessa escola que eu estava em Itapevi, primeiro dia de aula, esse aqui vai ser o professor de educação física, que eles não tinham, né? Tá, foi esse gritaria. Aquela coisa, eu falei, eita, calma, espera aí. Eles empolgam, professor, vai dar bola para nós? E aí eles começam naquela empolgação. Legal, é bacana, é caloroso, essa é a palavra, é caloroso, muito bacana. E agora a gente vai falar um pouquinho ali de educação, professor, e desses embates, desses desafios, que é ser professor no Brasil, sala de aula. Eu sei que aí você tem muita história, 24 anos de educação, de experiência, muita história para contar e compartilhar com a gente. Então, eu queria que você começasse aí com uma história inspiradora desses 24 anos aí de educação. Deixa eu pensar em algumas aqui, eu vou falar uma que aconteceu especialmente que eu não consigo esquecer, e eu já relatei ela para vários professores em acontecimentos, e tem alguns professores que, assim que eles verem esse vídeo, no caso, esse podcast, eles vão, eu lembro e tal. O que aconteceu? Quando eu estava na prefeitura de Itapevi com o ensino fundamental, né? Fundamental 1, os pequenos, no terceiro ano apareceu um garoto, né, para participar das atividades, que ele tinha vindo de outra escola, muito bacana, o Igor. E o que aconteceu? Chegou todo cheio de ginga e tal, essas coisas todas. Aí, ô professor, você é professor de educação física, né? Sou sim. Vai dar futebol para nós hoje? Eu falei, Igor, calma, bom dia, né, para você também. Aí ele, não, só participo da educação física se tiver futebol. Tá bom, calma aí, a gente vai mostrar para vocês o que está acontecendo na aula, o que está acontecendo de atividade prática, e aí depois você vê se quer participar ou não, né? Porque uma das coisas que eu acredito dentro, principalmente da educação física, que não pode ser obrigado, tem que ser não convencido também, mas ele tem que ser prazeroso, que é o mais importante. Aí o que aconteceu? Ele foi lá no primeiro dia, viu os molecada brincando de pega-pega, as atividades de ajuda-ajuda, terceiro ano, né? Aí o que aconteceu? Ele sentou lá, isso é brincadeira de criança. Bom, e as aulas são progressivas, então você entrou no terceiro ano, você fez uma atividade de pega-pega, aí você dá uma mais complicada, aí você faz uma atividade mais voltada para jogos, os tipos de jogos, para a questão da socialização, para o engajamento dele no geral, e nessa época estava aparecendo o jogo do rouba-bandeira na prefeitura de Itapevi, que foi muito bacana. E esse jogo de rouba-bandeira foi tão legal que eles engajaram. O jogo de rouba-bandeira, que para quem não conhece, parece um jogo de futebol, de salão, né? Só que a ideia é pegar a bandeira do adversário. E isso exige uma estratégia tática que o terceiro ano está começando a desenvolver pela idade deles. Foi muito bacana. Aí ele
começou a ver os meninos jogando, ele chegou em mim, não, professor, pois não, eu posso participar? Eu falei, pode, a aula é sua. Mas onde que eu vou jogar? Eu falei, ó, vamos montar um time de próximo aqui, você vai estar no time de próximo, você se reúne com os meninos aí, ele já começou a se enturmar. Aí beleza, participou, gostou do jogo. Daquele momento em diante, sem mentira, daquele momento em diante, ele não parou mais de participar das aulas de educação física. Ele começou a participar de todos os eventos de atividade física. E o que acontecia? Como ele tinha vindo de outra escola, acontece muito na periferia, ele não sabia ler nem escrever no terceiro ano. E isso fazia com que ele fosse um pouco rejeitado na sala de aula perante os outros alunos. As professoras tentando correr atrás, inclusive a professora. Eu lembro como se fosse hoje, era a Rita, né? A professora gente boa pra caramba, que é esposa de um amigo meu, na época. E o que aconteceu? Ele continuou lá e tal, vai que vai. De repente, apareceu o campeonato interescola, e nesse campeonato interescola, o que ele fez? Ele queria participar, ele jogava bem, tinha boas habilidades, ele chegou em mim e falou assim, professor, eu quero participar do campeonato. Eu falei, tudo bem, pode participar, não tem problema, só tem um probleminha. Por quê? Todos os outros alunos jogam igual a você, uns mais, outros menos, mas tem mais alunos que jogam. Professor, mas você sabe, né? Eu falei, não, eu sei que você joga, mas tem outras habilidades acontecendo aqui. E qual, por exemplo? Ele falou assim, professor, eu sei. Eu falei, o que foi? O que você sabe? Ele falou, eu não sei ler, né? Eu falei, então, nós precisamos dessa habilidade se desenvolver, porque é um complemento. Você entende isso? Ele, eu entendo. Beleza. Mas, professor, ele falou assim, eu falei, pois não. Se eu aprender a ler, você me leva. E não tem como. Ele teve que ter uma motivação. Uma motivação. E mesmo, talvez, se nas escolhas ele não participasse do time, mas esse era o meu momento com ele, né? Falei, não, se você for, você tem 10 vagas, né? Que era 10 inscritos. Vai ter só 9, porque uma é sua. Beleza, professor. Mas, professor, eu falei, o senhor me ajuda? Meu Deus. Que comoção. Eu falei, sim. Aí chamei a professora Rita, Rita, aconteceu isso, expliquei para ela direitinho. Ela falou, não, Josimar, a gente dá um jeito, peraí. Aí conversei com ele, eu falei, você vai levar para casa um livro, vai começar a partir de hoje, vai levar para casa um livro, era numa sexta-feira, por esses discursos todos, numa sexta-feira você vai levar o livro para casa, e aí vai voltar na segunda-feira e vai ler esse livro, expor esse livro na aula de educação física para a sua sala. Ele, beleza. Mas não vai dar um livro, um monte de letra, não. Eu falei, não, esse é um livro que a gente acredita que você vai começar a ler. Aí pegou um livro bem ilustrativo, né, com desenhos, nomes dos desenhos, com historinha, livro de uns 3, 4 páginas tranquilo. Ele levou para casa e tal. Deve ter estudado aquele livro, que foi muito bacana. E quando eu entrei na sala, a primeira coisa que ele fez foi entrar. Falou assim, professor, posso ser agora? Eu falei, não, peraí, bom dia. A ansiedade para mostrar, né? Mostrar. Aí a gente foi lá, leu o livro maravilhosamente. Maravilhosamente, assim, com as limitações dele, né? O leão, aí o pessoal ajudando, está com isso, foi embora e leu. Maravilha. Durou pouco tempo para ler, não durou nem 3 minutos, que ele acho que devia ter até decorado a história. Maravilha, segue, tá bom. Aí ele entregou o livro, eu falei assim, só que tem um problema, né? E ele era um garoto muito inteligente. Ele falou, eu sei, professor. Eu falei, o que você sabe? Tem que melhorar, né? Eu falei, que bom. Hugo, eu acho que eu errei o nome dele, eu falei Igor, é Hugo. Aí, que bom, Hugo. Beleza, tranquilo. Então, aí passei a bola para a professora, tá lá, junto com ela, a professora, não, pode deixar que o resto é comigo, professor. E em cima na sala de aula, se dedicando, esse menino participou do campeonato, aprendeu a ler. No 5º ano, ele foi aluno de uma outra professora, a Márcia. A Márcia era apaixonada pelo Hugo. Meu Deus. Apaixonada pelo Hugo. Ela vai estar ouvindo isso, ela era apaixonada mesmo. Nossa, o Hugo era
O braço direito dela na sala de aula, no 5º ano já. Quando ele foi embora, foi só choradeira naquela escola, maravilha. Imagine a diferença que você fez na vida desse aluno, Eu né? acredito muito nessa percepção de diferença. Eu acredito que foi muito prazeroso para mim também. Ele também fez muita coisa na minha vida, porque eu comecei a enxergar muita coisa a partir dessas experiências. Eu contei aqui, no primeiro episódio principalmente, sobre a minha história, que eu sou fruto de uma professora, né? Eu era uma improvável. E aos 10 anos de idade, mais ou menos aí na idade do Hugo, ele estava com 9 aninhos, né? Com 10 anos eu tive uma professora que mudou a minha vida. Ela foi inspiração para eu deixar todo aquele mau exemplo que eu tive na vida até ali, de mau exemplo de coisa errada, porque eu fui criada na rua, então só vi coisa errada na rua, sofri todo tipo de violência que você imagina na rua, e essa professora me serviu de inspiração. E eu falei assim, olha, diante de tantos e milhares de exemplos ruins, eu achei um exemplo bom, que foi o da professora, e eu falei, eu quero ser como ela, quero ser educada como ela, eu quero ser, ter a postura que ela tem, quero ser como a Andréia, que o nome dela era Andréia, e ela resgatou, ela salvou minha vida, aquela professora. Então, eu vejo assim que a história do Hugo é mais ou menos parecida com a minha. Você fez um resgate ali de que eu posso, é possível, eu sou capaz, né? Porque ele estava se sentindo diminuído, desmerecido ali, né? A crença dele de merecimento estava lá no chão, porque os amiguinhos tudo lendo e ele não, e de repente você faz esse resgate, pronto, nada segura mais esse menino. Eu tenho certeza que ele vai ser aí um case de sucesso, vai, né, abençoar aí muitas vidas e vai contribuir demais para a sociedade. E você que plantou a semente ali, né? E a gente tem sementes aí andando por aí que nós plantamos e a gente nem sabe, né? Vai dar uma árvore grande, vai dar muitos frutos e a gente nem fica sabendo, né, professor? Verdade. É desse jeito. E eu quero te fazer uma pergunta. 24 anos de educação. Hoje você é professor do estado, né? Sim. Meu Deus. Trabalho na PEI, Estudante Henrique, no Maria Helena. Maria Helena. Vem bastante professor aqui, mas a maioria que veio aqui foi da prefeitura. A prefeitura tem os desafios? Tem. Mas eu acho que maior ainda é ser professor no estado, porque o estado está numa situação ainda muito mais difícil do que as prefeituras em educação. O cenário realmente é desesperador. E eu quero que você fale como que você se sente hoje como professor. Lembra aí da sua jornada lá de 1999, se formando como professor ali na faculdade ainda, e você falou que se efetivou em 2001, e aí começou a sua jornada aí de 24 anos na educação. Como você se sente hoje, professor? Meu Deus, é uma reflexão bem intensa agora, viu? Porque, assim, na verdade, eu era funcionário da Prefeitura de Barueri, eu era guarda municipal, e aí, assim que eu entrei, eu já queria fazer a minha faculdade. E educação física era o que sempre me encantava. Sempre gostei de esporte, estar envolvido e tal, as coisas todas. E, de repente, eu me vi fazendo estágio, gostando daquele contato com a molecada e tal. Antigamente, nessa época, eu tinha um pouco mais de, talvez, menos cansaço, né? Porque agora a idade vai chegando, né, professor? Hoje, se for correr atrás dos meninos do prezinho, você, opa, vem cá e tal, mas é mais ou menos isso. E aí, o que acontece? Com esse tempo, a gente vê que as mudanças, elas são drásticas. As mudanças são drásticas. Mas trabalhei no ensino médio, trabalhei no fundamental, mas o encanto com o ensino fundamental, ele é extraordinário. Só que o ensino médio, ele também tem seus encantos, sabe? O ensino médio também tem seus encantos, que eu acho maravilhoso. Então, quando você pensa lá nos pequenininhos em autonomia, que eu gosto muito dessa palavra, autonomia, mas você decifrar a autonomia com atitudes, não só com palavras. Autonomia é isso, não. Atitude. Você tem uma atitude atitude autônoma mesmo no que você faz, né? Às vezes a gente fala assim, minha irmã, por exemplo, ela dirige, mas não tem autonomia para dirigir, ou melhor, ela tem carta, mas não tem autonomia para dirigir. Sim. E isso é importante, porque quando chega no ensino médio, a gente acha que eles têm autonomia para um monte de coisa, e a gente começa a ver as deficiências lá no ensino médio, dessas falta de autonomia. E aí a autonomia vai ser
deles, a falta de autonomia vai ser presa em cima de agressão, em cima de truculência, e aí você tá no ensino médio com eles nessa briga. Nossa, E essa briga é professor. constante. Por quê? Aí fica na imposição. Eles passaram pelo ensino médio, ou pelo ensino fundamental, chegaram no ensino médio, eles querem, eu quero. Mas não entendem essa questão social mesmo, que eu sempre falo para eles, essa questão de autonomia. De respeitar o outro. De respeitar o outro. Isso é muito sério. Não são todos, né? Mas se perdem, né? Que é mais ou menos assim, em um grupo onde você tem 5 que tem essa autonomia, essa autoridade de respeito, e 5 que não tem, é mais ou menos eu sempre falo, o leite e alguma coisa que contamina esse leite. E normalmente quem ganha é a coisa que contamina o leite. E aí você perde, mais fácil você perder os outros 5 do que você ganhar esses outros 5. Se não tiver um trabalho bem direto, bem pronto, bem claro, bem específico, bem justo também. Isso se deu, né? Se perdeu ali na base, que foi o ensino fundamental. Porque eu sou hoje professora de ensino fundamental, né, professor? E ali, professores de educação infantil, eles estão ali eles estão construindo, alicerçando o que tem mais de importante, que é o caráter. Né? Porque com 6 anos de idade, um ser humano ele já tem a formação dele de caráter, ele só vai sendo modulado conforme ele vai crescendo. E o que fazem hoje, o que estão fazendo hoje com os professores de educação infantil? A educação infantil, ela sempre foi desvalorizada. As professoras são vistas como tia, como o cuidado. O cuidado, a gente não dissocia o cuidado, mas tem o pedagógico, tem o ensinar, tem ensinar autonomia para essas crianças. E essas professoras de educação infantil, elas não são vistas assim, não são valorizadas desta forma. Isso é muito sério, porque a gente já está errando lá na base. A base já está vindo errada, porque não dão condição para esse professor de educação infantil construir essa base bem alicerçada. Aí chega lá no ensino médio, como é o seu caso, hoje dando aula para o ensino médio, você vê o reflexo de tudo isso, crianças lá desreguladas, adolescentes já, né, desregulado, sem empatia pelo outro, sem respeito pelo outro, às vezes essa violência deles é um pedido de socorro. Eu não sei me comunicar, eu não sei, tá tudo aqui dentro muito confuso e eu não foi nem me dado a capacidade, me ensinado a capacidade de me comunicar, de falar o que eu estou sentindo, né? E eu vejo que essa questão aí da educação, da inteligência emocional, que eles têm falado muito, ela está sendo muito necessária hoje e de ser implementada nas escolas, né? Você fala sobre a inteligência emocional, que eu acho primordial. Isso aí deveria estar, na época que eu estudava, devia ter um trabalho voltado para isso. Porque a gente foi criando isso na rua. Sim. Essa ideia de inteligência emocional, eu acho muito interessante. Porém, o que acontece? Eles pregam, colocam, bacana. Mas na prática, por exemplo, as aulas de educação física foram cortadas no ensino fundamental. No ensino médio, desculpa, no 2º ano. Cortaram. E eu... Ao meu enxergar também, é lógico, né? Pode ter vários erros no meu enxergar. Porém, quando a gente fala em socioemocional, eu acho que a educação física é o patamar top para isso ser exercido, para isso ser treinado, para isso ter vivenciado. E seria o contrário, engraçado, eles colocam o socioemocional e tiram a educação física. Deveria ser o contrário, sério. Socioemocional, mais aulas de educação física. Porque a vivência social dentro das aulas de educação física, elas são identicamente progressivas, né? Numa questão de progressão, a vida social. Exatamente. Não é? Nenhum jogo, que eu sempre falo para eles, nenhum jogo não é só jogar, não é só pegar a bola e chutar, não é só arremessar para a cesta, não. Você tem uma substância que, primeiro, você tem que possuir a bola. Segundo, você tem a coletividade de passar para o seu colega, colocar ele no jogo. Se ele não estiver jogando, você tem que conversar com ele. Essas coisas são tudo ações sociais, que é uma família. Exatamente. Ali você ensina a cooperação, ensina a perder, ensina a ganhar, né? Respeitar o adversário. São muitas habilidades ali dentro. E o corpo a corpo ali está muito mais aflorado, né? Porque dentro de sala de aula a gente senta longe do outro, cada um respeitando o seu espaço, né? Agora, na educação física ali, aí você ajunta o coletivo mesmo, a cooperação ali, a gente trabalha muito essa parte socioemocional, né? E realmente, se a gente quiser
trabalhar isso de uma forma prática, porque é assim que a gente aprende na prática, né, teoria, é aumentando as aulas de educação física, né? Eu enxergo dessa forma, mas quem faz as leis, quem pensa nessa educação, eu acho que é um grande erro. Lógico, eles devem ter bastante conhecimento teórico. Será, professor? Teórico, é o mínimo. Será? Você acha, professora? Eu tenho um monte de gente sentado numa cadeirinha lá atrás de um escritório, cheio de ar-condicionado, que nunca pisou numa sala de aula, fazendo leis, criando leis e condições absurdas para um professor que, humanamente falando, é impossível realizar em sala de aula. Um cara que nunca pisou numa sala de aula. Então, assim, eu duvido se realmente tem essa experiência. É mais sério do que eu pensava mesmo, porque eu penso exatamente nisso. Eles fazem, só que era por obrigação pegar, pegar pelo menos em cada região de ensino, por exemplo, delegacia de ensino de Itapevi, dentro da escola, dentro do bairro, pelo menos uns 4, e pegar a opinião de educação física, de filosofia, de matemática, pegar a opinião deles do que é importante. Sim. E aí, assim, com os alunos também. Aí fazem a pesquisa, colocam um monte de nome, eu não consigo lecionar tudo isso nesse sentido, faz a pesquisa, coloca o nome de nome, foi pesquisado e tal, mas parece loteria esportiva. Sempre alguém ganha. Eu nunca conheço quem ganha. A gente hoje, nós somos, né, direcionados pela BNCC, mas eu não acredito que ali existe 100% de construído por professores ali. Ali tem muita ideologia, tem muita política ali dentro dessa BNCC e, na verdade, ela teria que ser algo construído 100% por professores que estão no chão de sala de aula. Sim. Né? E eles sempre dão jeito para encaminhar para esse viés aí de política, né, de ideologia, e isso é muito grave. Isso. E vai mudando de 4 em 4 anos, e assim sucessivamente, e mudou agora, não quero assim, vai ser desse jeito, e aí a gente tá lá nesse balaio, né? Exatamente, nós estamos lá como soldados de linha de frente, levando a bala primeiro, né, adoecendo primeiro, mas eu vou repetir a minha fala do início, não existe a possibilidade de construir uma sociedade mais justa, igualitária, sem primeiro pensar na valorização do professor, porque ele que vai construir isso. Quando a gente desvaloriza o professor, a gente está desvalorizando toda a educação, a gente está desvalorizando, está tirando o valor que a educação tem de transformar um país, uma nação. É isso que estão fazendo. Né? E os professores adoecendo, os professores estão desmotivados, estão cansados de remar contra essa maré, esse turbilhão de situações que tudo cai na conta do professor. E eu vejo assim que, olha, essa semana eu tive relatos de centenas e centenas de professores, das dores desses professores de estar em sala de aula e se sentirem assim, professorem, desacreditados da profissão. Isso é muito sério. Muito, muito sério. Muito sério. Porque eu sempre fui apaixonado pela minha profissão, mas eu não posso negar que teve momentos que não dá. Não tem condições. É muito difícil. Por quê? Porque chega no começo do ano, começa aquela... É assim, tem que ser assim, tem que ser lá, e você não vê essa realidade ali, porque os alunos, eles são maravilhosos, do fundo do coração. Sim. Como o professor fala, eles são maravilhosos, são bacanas, vão ter problemas, mas quem não quer problemas? São eles que me fortalecem. Quero problema assim com o aluno? Quero problema assim com o aluno. Vamos tentar entrar nessa convergência, né? E hoje não. Último dia de aula, um dos meus alunos deu um trabalho para mim desde o ano passado. Sempre debatendo, tal, essas coisas todas. Só que não é um trabalho. Para mim era gostoso. Para ele achava que eu tinha raiva dele e tal. Mas eu, não, vamos pro embate, tal. Vamos seguir assim. É mais ou menos uma coisa básica. A gente tá dentro de uma quadra de vôlei, ensinando fundamento no horário que não é, ele chega, mas eu quero fazer assim, ele quer fazer totalmente diferente, do jeito dele. E a gente, não, peraí, vamos lá conversar e tal. Ele sempre me batendo. Último dia de aula dele ontem. Chegou em mim, professor, desculpa aí. Oh, meu Deus. Desculpa aí se eu fiz alguma coisa pra você, meu último ano. E Lucas, você não fez nada, ó, até falei o nome dele, não sei se pode. Você não fez nada, meu brother. Você não fez nada. Porque minha conversa é mais ou menos nesse sentido. Meu brother, meu brother, você não fez nada.
você me ajudou, você entendeu? A ser uma pessoa melhor. Espero que você entenda. Não, professor, tamo junto, tal, é nóis. Tá, não dá pra chorar um negrãozão desse tamanho lá na frente do garoto, né? Mas foi bacana, foi maravilhoso. Mas sabe o que acontece, professor? Eles não é colocado um limite para esses adolescentes, para essas crianças, e às vezes nós somos a primeira imagem de limite e autoridade que eles têm. E aí eles vêm para cima com tudo, né? Porque aquilo lá é desafiador para eles. E para nós também, que nem traz muito crescimento para nós. Mas é por isso, porque se tivesse ali ensinado em casa, ali, olha, existem regras, existe limite, o seu limite acaba, o seu direito acaba quando começa do outro, isso não é ensinado mais. A educação dos pais, os pais não têm feito o papel dele, tem terceirizado para a escola. E aí ele chega, nós, como professores, para acolher regras, né? tudo aquilo que, na verdade, nosso papel era só escolarizar, agora nós temos que educar, nós temos que colocar limite, nós temos que dar direção para essas crianças, esses adolescentes, e é por isso que os professores têm ficado tão cansados. E cada dia que passa, vem aumentando a responsabilidade desses professores. Isso. É isso mesmo. E humanamente falando, é difícil dar conta de tudo. E aí esse professor, no final do ano, ele não tem o resultado que ele espera, que ele gostaria, e aí ele se sente desmotivado, muitas vezes incapaz, mas não foi, é porque foram colocadas tantas responsabilidades sobre ele que, humanamente falando, é impossível dar conta de tudo. E aí ele se sente assim, desmotivado, incapaz. E não, professor, a gente tem entregado, tem deixado lá dentro a nossa alma, o nosso corpo. Tem dia que eu saio de lá parecendo um zumbi. Porque tudo que eu tinha de melhor eu deixei naquela sala de aula. E essa é uma realidade de 99% dos professores, 100%, de entrar lá e deixar o que ele tem de melhor das capacidades dele, né, pedagógicas, como pessoa, como ser humano, sentimental, né, porque ele é um ser emocional, nós somos seres emocionais, então a gente acaba, olha, vamos ser só professor e dar aula, porque a minha função é só dar aula, mas a gente não é robô, não tem como a gente não se envolver, por exemplo, uma situação de um aluno que está passando uma necessidade, que está passando uma violência, tá, por situações difíceis dentro de casa, que nem esse aluno aí, que você se envolveu emocionalmente com ele, a ponto de inspirar ele a querer ler e aí ser outra pessoa, porque ele saiu, ele terminou aquele ano como outra pessoa, ele não é o mesmo que entrou. E a gente se envolve emocionalmente, nós somos seres emocionais, só que isso tem desgastado demais os professores. É muita coisa na conta do professor. Né? Não é só um, a gente consegue detectar vários ali e não dá para você abraçar o mundo. O mundo não dá. Não dá. A ser gente Jesus, até tenta, né? Ser Jesus resolveu o problema aí do é mundo. que entra a frustração, aí o professor começa a ter essa angústia. Né? É isso mesmo. É isso. Aí gera uma frustração, angústia. E eu queria que você falasse exatamente sobre esse assunto, sobre esses desafios e essas brigas que você presenciou constantemente dentro das escolas, que te motivou a fazer uma pós-graduação e a se aperfeiçoar mais. Porque você falou, eu preciso fazer algo, eu não posso deixar do jeito que eu encontrei. Então, conta aí, você chegou na escola e viu aquele caos. Meu Deus. Eu lembro, isso aí foi no ano de 2010 já. Eu trabalhava muito com o ensino médio e tinha pouca experiência com o fundamental. Aí cheguei em 2010, trabalhava com ensino médio e não tinha muita experiência com o fundamental. Cheguei no fundamental com os pequenininhos. Primeiro, segundo, terceiro ano. Eles me jantavam. Eu tinha cabelo na época, né? Ai, professor. Meu Deus do céu. Isso não é de Deus, não. Deus é mais. É molecada inflamando. E quando eu cheguei nessa escola foi interessante que até uma diretora tinha sido até amiga minha, como professora, ela era diretora, tudo bem, tá? Quando eu cheguei para conversar com ela, tava no intervalo, aí no intervalo eu escutei assim na sala de aula, no intervalo dele, briga, e o coro comendo lá na sala, eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? Aí tô lá na sala de aula com os alunos, né, e isso acontecendo frequentemente, eu falei, não dá, eles estão me jantando.
Eles estão me jantando, a gente tem que ter um acordo aí. Aí eu, nesse mesmo ano, eu já me matriculei na pós-graduação na Gama Filho na época e fui lá. Vamos lá. Meu Deus do céu. A troca de experiência é maravilhosa entre os professores. Pós do quê, professor? Educação física escolar. Escolar. Foi maravilhoso a troca de experiência com os outros professores, com os professores lá também, que davam, inclusive deu um curso para mim depois em Itapevi. E o que aconteceu? Aí a gente foi começando a entender essa questão da atividade correta para a idade correta e as diferenças das atividades. Porque você pode dar uma atividade para o primeiro ano do fundamental e a mesma atividade para o primeiro ano do ensino médio. A diferença está na dificuldade que eles vão desenvolver. Às vezes, o aluno do primeiro ano resolve melhor do que o aluno do ensino médio a mesma atividade. Nossa. É muito louco essas coisas, que eu acho interessante. Aí, pronto. Comecei a fazer esse trabalho, comecei a trabalhar um pouco mais com a questão atitudinal, procedimental e conceitual em cima das aulas, colocando aquilo na prática, com organizações didáticas mais práticas ali, né? Não deixando as questões teóricas de todos os conceitos, e foi indo. Aí o pessoal chegava para assistir minha aula, teve inclusive uma experiência bacana em cima dessas, que tem um professor que na época ele era inspetor, chegou lá como inspetor de aluno, professor gente boa pra caramba, bacana, ele é professor em Itapevi hoje, um ótimo professor de passagem. E o que aconteceu? O Marcão, aí o que aconteceu? Chegamos lá, tô dando aula e tal, tranquilo. Depois dessas experiências sendo passadas, as aulas começou a ficar mais tranquila. Eu comecei a entrar na aula, vivenciar a aula, dar a aula, e depois eu saía de lado para ver o que eles estavam criando. E isso acontecia assim freneticamente. Chegar um momento nas minhas aulas, que quando eu terminava no final do ano, 5º ano, por exemplo, a aula de vocês, desse jeito, a aula de vocês. O que vocês querem vivenciar na quadra, vocês vão vivenciar. Só tem uma exigência. Qual, professor? Todo mundo tem que participar. Vocês têm que incluir todo mundo. E sem mentira, eu ficava em cima, olhando eles vivenciar, lógico, para alguma intervenção, se possível, se fosse preciso, e eles vivenciar a aula, e ainda com a segunda exigência. Vocês têm que voltar no horário. Menina, quando isso aconteceu, na época, inclusive, foi com essa professora Márcia, ela falou, nossa! Incrível, com a ajuda dela também, né? Quando a gente vê o resultado assim, né, professor? Não tem preço, né? Que maravilha. E as aulas ficaram mais... Aí eu não tinha mais medo. Sabe aquele medo? Nossa, eu vou pegar o primeiro ano. Meu Deus do céu. Não, beleza, primeiro ano. Quando aparecia um segundo, esse primeiro ano vai virar um segundo, mas endiabrado. Dá ele pra mim. Dá ele pra mim. Entrava, às vezes... flexível, às vezes firme, às vezes flexível e dosando. Ave Maria. Professor, me dê então uma prática que você hoje usa para lidar com esses alunos desafiadores, porque se tem um lugar que eles desafiam, nos desafiam o tempo todo em sala de aula, mas se tem um lugar que o aluno coloca extravasa isso em relação a desafiar o professor, é nos esportes, é ali na quadra. Eu lembro de uma situação que eu já contei aqui, mas quero contar de novo, porque foi incrível. Eu dava aula pro pré, 5 anos de idade, e um pai lá, sempre no meu pé, me cobrando, enchendo o saco. Falei, peraí, eu sabia que esse pai amava futebol, o filho dele amava futebol, e a turma toda era apaixonada por futebol. Então, a minha linguagem com eles era o futebol. E só que eu não entendia muito de futebol. Tentava usar uns exemplos ali para fazer eles entender o que eu queria passar. Aí eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Chama esse pai aí para ser juiz e eu vou fazer um campeonato aqui nessa escola. Eu não entendia nada, arrumei alguém que entendesse de futebol e ele foi fazer esse campeonato, né? Realizar esse campeonato na escola. As crianças, juro pra você, professor, desse tamanho assim, 5 anos de idade, eles são tudo da periferia, criado na rua. O juiz, que no caso era o pai, 2 metros de altura, mas quando ele dava uma falta e eles achavam injusto, eles iam peitar. Eles ficavam aqui no joelho do juiz, mas ele ia peitar.
apitar, o juiz saiu. Ai, jeito. gente, era muito engraçado, muito legal. E aí eu quero saber aí esses comportamentos desafiadores. Você tem uma prática e uma dica para dar para os professores? Você, como professor de educação física, deve ter muita experiência. Quem sou eu, né, na verdade, para dar dica? Mas o que eu faço, na verdade? O que eu faço? Na verdade, assim, em questão esportivamente falando, ou não só esportiva, na atividade de lutas, na atividade de jogos, outros tipos de jogos, eles querem ganhar. Que o grande desafio é esse, exatamente tirar essa mentalidade do querer ganhar a qualquer custo. E aí, quando tem campeonato, por exemplo, ou quando eles querem organizar, eu, dentro da minha prática, o que eu procuro? Eu passo a bola. Eu passo a bola. Quando é os pequenos, eles vão ter o capitão, só quero o capitão tomando conta, só o capitão direcionando. Eu procuro interferir o mínimo possível dentro das práticas. Interferir o mínimo mesmo. Se é os pequenos, mas minha experiência maior agora está com os grandes, o que acontece? Quando começa o ano, a primeira coisa que a gente fala, e aí, professor, vai organizar o campeonato de educação física? Desculpa, o campeonato de futebol? Eu falei, Quem quer jogar? Pergunto isso para eles. Nós vamos jogar. Então, vocês querem jogar, vocês organizam. Eu estou aqui para ajudá-los a organizar. E isso gera muito discurso. Mas você que é professor, você que tem que organizar. Eu falei, mas vocês não sabem jogar? Sei. Conhece as regras? Conheço. Qual o problema? Agora, a organização, da chaveamento, colocar algumas regras específicas. Estou com vocês, mas o que vocês fizerem, eu estou aqui. O senhor não apita? Eu falei, eu prefiro não apitar. E se vocês quiserem que eu apito, eu apito. Aí sempre vai aparecer um outro, né? Não, pode deixar que eu apito, essas coisas todas. E o que acontece nesse sentido? Você já passa a bola para eles. Quando eles começam a ver o problema, que eles vêm pedir para você apitar, que nem aconteceu esse último ano, quando eles vêm pedir para mim, professor, apita aí porque não tá dando certo não. Eu vou apitar, mas de acordo com as regras do meu apito. Entendeu? Porque eu que estou vendo, foi falta, não quero discussão, e esse ano foi maravilhoso, teve um campeonato de futebol lá que aconteceu dessa forma. O que acontece? Eu passei a bola para eles, no momento em que eles viram que tem alguma coisa ruim, aí eles começam a distribuir. Então, normalmente, quando eu tenho esse embate com qualquer aluno, pode ser, com pessoas eu procuro fazer isso, que é colocar eles no lugar do outro. E essa é uma ação. Eles não querem organizar? Eles organizam. Tenho um projeto de vida e eu sou tutorado de alguns alunos, né? O que acontece? Na PEI, nós somos tutores de alguns alunos. Seria mais ou menos assim, tem o pai e a mãe. A próxima pessoa que vai ser representante desse aluno sou eu. E dentro da escola é eu que vou ter contato com o pai desse aluno, porque se ele deu problema, ele arrumou uma briga. Quem que é o tutorado dele? E eu tenho um aluno em específico que desde o começo do ano, professor, não vai organizar um campeonato não? As meninas estão jogando vôlei, nós não joga. Eu falei, o que você está fazendo? Eu falei, desse jeito, meu tutorado. O que você está fazendo para mudar isso? Só as meninas estão jogando? Ou está tendo vôlei e você não quer futebol? Você consegue organizar 2 times para colocar na quadra, para jogar? Mas quem tem que fazer isso não sou eu. Mas você quer. Você não quer? Você tem que reunir sua tribo. E aí analisar a sua tribo e ver se a sua tribo tá... Não, tá errado. E foi até o final do ano, não conseguimos convencer ele, não. Nossa. É difícil. Mas ainda tem mais 2 anos com ele, né? Ele vai aprender. Vai aprender, dá tempo, ele vai entender. Né? Então, normalmente eu faço isso. A minha ideia é essa. Sempre analisando o problema, eles vêm com a situação e passa a bola. Muito bom. Tentam resolver aí, e aí como se fosse, eu chamo isso da atividade do jogo de xadrez. O que eu penso no jogo de xadrez ou dama? Ou qualquer esporte, ou relações também. No jogo de dama, se você estiver jogando comigo, damas, você tá lá cheio de maldade pra cima de mim, querendo capturar minha peça ou comer minha peça, e eu mesma coisa. Só que eu não observo a sua maldade, a maldade geral. E quem está do lado de fora, se você deixar esse mesmo jogo e alguém jogando no seu lugar e sair para fora e analisar, você fica assim, por exemplo, por isso que acontece muitas vezes o cara dando palpite, porque o cara mexeu uma peça, você já, a maldade dele, você consegue ver a maldade dos dois. E o relacionamento é isso também, né? É isso. Eu falo muito isso. E aí o que acontece? Quando você sai para fora de um jogo, ou de uma relação, ou de uma situação, por exemplo, você vê como... do lado de fora, né? Do lado de fora, você consegue ver. Você como mãe, você olha seu filho. Você está vendo como mãe.
Né? Por mais que você, vou tentar ficar no lugar dela, você é como filha. Quando você sai de fora, você está vendo um pai e uma mãe. Ou melhor, um pai e um filho. E aí você começa a analisar todas as percepções, que é essa mentalidade do jogo. E do lado de fora você consegue ver isso. Às vezes os alunos, as pessoas, elas estão dentro do jogo, querendo impor uma situação sem entender o outro. E você só consegue entender o outro se você sair para fora, não tem jeito. Se você for pro lugar do outro, você fica no lugar do outro e não entende você. E se você for pro lugar, se você ficar no seu lugar, você não consegue entender o outro. E de fora você vê os dois. E você entende a maldade. Professor, maldade, assim, você está falando aqui de passar a bola para os alunos, mas me trouxe uma reflexão em relação aos professores. Eu, como professora, muitas vezes eu passei a bola. Isso fica aí para os professores refletirem. Sabe o que acontece? Às vezes me exigiam situações e resultados dentro de sala de aula que eu falando assim, eu não consigo. Você consegue? Vai lá, me mostra, me ajuda ou faz. Vê se é possível. Se for possível para você, vai ser para mim também. E eu quero aprender observando. Olha, aconteceu uma situação de eu estar com 3 inclusão dentro de uma sala de aula de educação infantil e mais 30 alunos com 3 inclusão. Um DI, um autista de suporte, de grande suporte, que antes era o autista grave, e agora, né? Chega a ser até agressivo. Isso. Né? E eu tinha também um aluno que ele surtava em sala de aula, ele tinha esquizofrenia. Então, ele era um risco, tanto para ele, de ele se machucar, quanto de machucar os amigos. E eu estava sozinha nessa sala de aula, com mais 30 pequenininhos, que eles são pequenininhos, a autonomia deles ainda não está, né, construída de uma forma sólida para eles conseguirem se defender. E eu cheguei isso no começo do ano, já 30 dias de sala de aula, eu ia embora, assim, chorando todos os dias, professor, ele só tem 5 anos, me convencendo que eles só tinham 5 anos e que eu daria conta daquilo. Quando eu enxerguei que humanamente era impossível dar conta, o que eu fiz? Eu cheguei na sala da diretora e falei, olha, se você tem uma Mulher Maravilha que dá conta de 30 crianças e mais 3 inclusão, fica à vontade, a sala é sua porque eu tô indo embora. Sim. Eu estou, se precisar exonerar o meu cargo ou mesmo trocar de sala, eu não sei o que vocês vão fazer. Porque a partir de amanhã, eu não entro mais nessa sala de aula sozinha. Abriu mão. Eu só entro na sala de aula com ajuda. Com ajuda. Eu preciso de ajuda com esses meus 3 alunos de inclusão. E, professor, eu falo para vocês, foi em fevereiro. Eu cheguei em dezembro, a escola tem as suas dificuldades, porque a diretora também não tem culpa, que não manda os agentes de inclusão e as pessoas, os auxiliares que nós precisamos. Mas ela dava um jeito, ela pegava alguém, até as pessoas não formadas, mas ela pegava alguém ali da limpeza, até a tia da cozinha ia me ajudar, mas eu não entrei mais nenhum dia naquela sala de aula sozinha. Por quê? Porque eu sei que se no final desse ruim, a culpa ia ser minha. Se saísse lá algum aluno machucado, ou mesmo meus aluninhos de inclusão machucado, a responsabilidade ia ser minha. Então, eu não estava fazendo bem nem para mim e nem para eles. No final, sabe o que aconteceu? Eu ia terminar o ano doente, se eu tivesse tentado carregar aquela situação sozinha, eu ia terminar o ano doente. Se conseguisse terminar, né? Eu não ia ajudar os meus alunos de inclusão e eu não ia ajudar os meus outros alunos que não eram inclusão. Então, ia sair todo mundo perdendo. É um prejuízo para todo mundo, professora, quando você tenta carregar essa situação sozinha. E tem situações que, humanamente falando, é impossível você carregar sozinho. Então, se posicione, peça ajuda, vai lá e passa a bola para o outro, que foi o que o professor falou. Passa a bola. Olha, eu não dou conta, mas você dá conta, então vai lá e me mostra como que faz. E assim a gente começar a se posicionar. Né? É assim mesmo. Começar a se posicionar. E para a gente finalizar aqui, professor, que a gente já está chegando no final, passa bem rapidinho. É rápido, eu pensei que ia demorar um pouco mais, mas é isso. Passa bem rapidinho. Eu queria que você deixasse aí um recado para os professores, ali do fundo do seu coração. Um professor de 24 anos aí de experiência em sala de aula, depois dessa reflexão toda da sua jornada, um recado para os professores em casa. O que você tem para falar para esses professores? Vamos lá. Para nós, nossos colegas, né? Eu penso num resumo da seguinte forma: amor, cara. É amor, entendeu? E tem um livro que eu leio, que eu gosto muito, eu já li umas 3 vezes, O Monge Executivo. E o amor, ele é
de dentro para fora, ele não pode ser de fora para dentro. Ou seja, é muito bom amar os vizinhos bons. Difícil é amar os vizinhos ruins. Seria a mesma coisa, porque nós nos entregamos muito para os bons alunos e esquecemos dos ruins. E é eles que nos desequilibram. Então, eu ainda acredito que o amor que vem de dentro para fora, aquele amor incondicional, ele é a única solução para nós nesses pontos. E de recado, eu acho que é muito pessoal esse tipo de recado. Mas, né, continue na luta. Que se a educação não salvar o mundo, não tem ninguém que possa fazer isso. Então a única chance é nós mesmos. Eu tive até um professor que ele falou, hoje eu sou professor de educação física, muito cuidado com o aluno que você está dando aula, porque se você não for uma boa referência para ele, amanhã ele pode ser seu secretário de educação. Isso é interessante. Interessantíssimo, professor. E amanhã ele pode ser seu secretário de esporte, entendeu? Amanhã ele pode ser esse médico que vai estar te atendendo. Então, imaginem, o cara virou secretário de educação, até gosta, mas ele não teve uma boa relação com você, você não teve uma boa relação com ele. Porque é nítido, nós como adultos sabemos essa questão de relação. Quando o aluno não tem uma boa relação com você, eu ainda acredito nessa fé, né? Qual que é a fé? Quem é o adulto na relação? Em qualquer momento. Você é o adulto na relação. Então, eu acho que o amor. É isso, eu resumo professor. Isso. Aí. E nós trabalhamos, como eu também sempre falo aqui, nós trabalhamos com amor, com muito amor, mas não por amor. Não por né? amor, não sem por dúvida. amor, porque amor não paga conta. E aí vamos se posicionar aí para a gente conseguir um salário digno, um salário de respeito e que realmente seja jus ao que um professor tem de importante na vida e na construção do indivíduo. É isso que é a primeira coisa para ser valorizado um profissional em relação a salarial, é a questão salarial, né? Então, a gente trabalha com muito amor, eu tenho certeza, mas não por amor. Não, por amor nunca. Não dá, né? Tem família, né, professor? Filho para criar, então a gente precisa aí lutar por esse salário aí, que é um dos piores do mundo. Se você sabe, nós temos essa estatística, que nós somos os que menos, né, recebe aí em relação como professor no mundo. Tá bom, professor? Muito obrigada. Foi maravilhoso esse tempo com você. Amei saber das suas experiências. E obrigado, professores. Nós estamos aí já em período de férias, né? Que maravilha, que delícia. Vamos aproveitar e se energizar para o ano que vem. Obrigada, professores. Obrigada, professor. Estamos aí.